Coloca para mim, por favor, Luanda. Eu queria convidar você a nessa noite continuarmos olhando para este livro, Atos dos Apóstolos. Nós temos aí uma série de exposição bíblica falado sobre este livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós entraremos em um personagem que é um dos diáconos que vimos a semana passada, um dos 7 diáconos que foram eleitos, ou um dos 7 que exerceu o ministério de diaconia. E eu quero nessa noite olhar para esse personagem, que é um personagem chamado Estevão. Mas antes de mencionar o texto que estaremos lendo, antes de lermos o texto, eu queria gerar algumas informações a respeito daquilo que nós temos estudado dentro deste livro. Nós chegamos em um momento de transição no livro de Atos. Não sei se você tem lido o livro de Atos, mas se você tem lido com atenção, tem observado aquilo que nós temos falado aqui, esse é um momento de transição dentro do livro. Que transição é que está acontecendo justamente aqui no capítulo 6 do livro de Atos? Nós vemos aqui uma figura dominante, desde o capítulo 2 até o capítulo 5, nós vemos uma figura dominante em todos esses capítulos, de nome Pedro. Pedro, ele tomou então a frente, ele foi aquele que mais expôs a palavra, que mais pregou sobre Jesus Cristo. Nós vimos no capítulo 5, Pedro estando presente nos desafios que Deus estava gerando para a vida dele como apóstolo e como liderança com relação às questões doutrinárias da vida da igreja. Vimos no capítulo 4, ele e João. Vimos no capítulo 3 também Pedro presente. Vimos no final do capítulo 5, Pedro também presente, mas agora, depois da instituição da diaconia, especificamente 7 homens que foram escolhidos de característica helenística, ou seja, de fala grega, para cuidar das viúvas de fala grega, Pedro, nós vamos perceber que ele vai saindo de foco do livro de Atos. De agora em diante, Pedro ele aparece em Atos capítulo 10, em outras passagens que são passagens que citam o nome de Pedro, mas não mostram completamente a atuação de Pedro no contexto da igreja. Por quê? Porque Deus está fazendo questão de cumprir o que ele disse que teria que acontecer. E eu quero lembrar para você o que foi que Deus disse. Deus disse, queridos, que eles, quando fossem cheios do Espírito, eles seriam testemunhas do próprio Cristo, e eles falariam desse Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Vocês lembram disso? Até agora, a igreja cresceu, ela está com mais de 20 mil membros, mas eles estão em Jerusalém. Eles estão em Jerusalém. Jerusalém está ouvindo do Evangelho, Jerusalém está ouvindo de Jesus Cristo. O Senhor está atuando, está transformando, está libertando, está restaurando, está salvando pessoas em Jerusalém. E aí surge agora um personagem de nome Estevão, que marca essa transição, marca a história. É muito interessante porque a gente vê esses números acontecendo aí no capítulo 6, e a gente vê Deus falando para escolher 7 homens, e aí desses 7 homens, 2 deles se destacam, que é Estevão e Filipe, mas a gente percebe que Estevão morre. E quando Estevão morre, diz Tertuliano, escrevendo sobre esse assunto, um dos pais da igreja, ele fala que a semente da vida ou do sangue do cristão, o sangue do cristão é como semente na terra. Aquele que faz a vontade de Deus e compreende o que Deus quer fazer através da vida dele, indo até o final, cumprindo cabalmente seu ministério, como foi o caso de Estevão, o sangue de Estevão foi como semente na terra. E nós veremos isso. Então hoje não tem como olhar para todo o livro, não há esta possibilidade. Porque nós lemos a semana passada o capítulo 6, do verso 1 ao 7, hoje nós iremos ler do capítulo 6, do verso 8 ao verso 15, e a semana que vem continuaremos falando sobre Estevão e leremos do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 60. E é Estevão que vai nos ensinar muito, mas muito mesmo. Então, hoje nós falaremos sobre esse personagem, um personagem de nome Estevão, que para mim, sem dúvida, é um dos mais fascinantes e interessantes de todo o Novo Testamento. Como nós vimos a semana passada, Estevão era judeu, mas era um judeu helenista, que havia sido escolhido para supervisionar as mesas, para ajudar os apóstolos na distribuição diária. Estevão era alguém de uma característica jovem, ainda muito jovem, mas alguém que tinha um profundo conhecimento das Escrituras, e veremos isso ao ler o capítulo 7, a próxima semana. Estevão também ele é conhecido como o primeiro mártir,
ou seja, aquele que morreu pela causa. Então, quero começar por aí antes de ler o texto. Estevão também é conhecido como o primeiro mártir cristão. E é interessante, queridos, que mártir é uma pessoa que morre pelas suas crenças. Mártir é uma pessoa que morre por causa do testemunho de Jesus Cristo. A palavra grega que aparece justamente para mártir aqui é essa martos, ou martus, que tem a ideia de uma testemunha, ou aquele que carrega um testemunho. E aqui eu quero lembrar para você da ordem que Cristo deu para toda esta igreja reunida lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, quando ele foi assunto aos céus, e aí os anjos vieram e falaram: varões galileus, por que é que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo que foi também voltará. Mas antes disso, diz que ele teria que ir para que o Espírito Santo pudesse vir, e eles seriam então empoderados, cheios do Espírito Santo, para cumprir a missão, cumprir uma finalidade que era testemunhar, pregar a Jesus Cristo, na onde Jerusalém, Judeia e até os confins da terra. Para quem não sabe, a palavrinha aí, mártir, é uma palavrinha que ela também é traduzida no grego, na palavra testemunha. Quem é uma testemunha, a palavra testemunha também é mártir. É aquele que está disposto a ir e testemunhar de Jesus Cristo até as últimas consequências, se assim for necessário. Então a gente vê isso na vida de Estevão, um homem que morreu pela causa. E então eu quero levar você a ler o texto de Atos capítulo 6, verso de 8 a 15, neste exato momento. Então leia comigo o texto que diz assim, na NVI: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e a liderança religiosa e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo. Anota isso aí, se você puder, risca isso aí, que é muito oportuno para a próxima mensagem. Então este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Esse é o texto em que nós estaremos olhando nesse exato momento. E como eu vos falei, a palavra testemunho é justamente aquele que carrega o testemunho. Então eu quero te dizer que eu e você, não apenas Estevão, temos o privilégio de carregar o testemunho. Não é o meu testemunho, é o testemunho daquilo que ele fez, que ele é em minha vida. Nós temos o privilégio de carregar o testemunho, ser de fato alguém empoderado pelo Espírito para pregar o Evangelho onde Deus tem nos colocado. Nós vemos que Estevão foi uma testemunha excepcional de Jesus Cristo, e foi por causa do seu testemunho que ele foi condenado à morte, meus amados. Mas Estevão tem algumas características bem peculiares. Eu quero nesta noite levar você a olhar para este personagem e olhar na vida dele características que são bem peculiares e que deveria estar acontecendo na vida de todo e qualquer cristão, em todo e qualquer tempo da vida da igreja, seja em Jerusalém ou seja em Cubatão. Haviam em Estevão características que todos nós precisamos ter, porque temos o privilégio de levar o testemunho. E que características são essas? Nós vemos Estevão, queridos, foi um homem que viveu de forma plena. Nós vemos o texto falando que Estevão era cheio do Espírito. Vemos o texto informando que Estevão era cheio de sabedoria.
cheio de fé, cheio de graça e cheio de poder. Olha que extraordinário, um homem que tinha uma característica peculiar, e era notório na vida daqueles que os escolheram, que viram Estevão e nos outros 7, pessoas de boa reputação, de bom testemunho, mas dentre esses 7, Estevão se destaca, e diz que Estevão não era apenas alguém cheio de sabedoria, de boa reputação, de bom testemunho, mas diz que Estevão era alguém cheio de fé, cheio de graça e cheio de poder. E é muito interessante quando a gente vai olhar esta palavrinha no grego, porque a ideia desta palavra significa ser preenchido, ser completo, por inteiro, que não tem falta de nada, que transborda, que é encharcado, totalmente pleno. Olha que extraordinário. Alguém que decidiu viver para Deus e que era cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio de graça e cheio do poder de Deus. Meus amados, característica que pertencia a Estevão e que precisa pertencer a cada um de nós. E viver tão cheio, que ele era totalmente pleno em todos os sentidos. Isso faz muita diferença e fez muita diferença na vida deste homem chamado Estevão. Nós lemos o texto em que iniciamos falando que Estevão, homem cheio de graça e de poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertinos. Os libertinos eram prisioneiros romanos que provinham das diferentes regiões helenísticas, judeus helenistas que agora tinham uma sinagoga que era chamada Sinagoga dos Libertinos, que foram libertos pelo general Pompeu, que tomou esse grande número de judeus e os levou prisioneiros para Roma. Diz que estes então se encheram de inveja por ver Estevão, um homem cheio de Deus, completo de Deus, realizando entre o povo sinais e maravilhas. Aliás, somente os apóstolos até aqui faziam isso. Apenas os apóstolos tinham esta característica de serem pessoas onde Deus, pelo poder dele, na vida dos apóstolos, curava e fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Mas Estevão também caracteriza-se por ser alguém que Deus também usava de forma excepcional e extraordinária para a pregação da sua palavra, usando e dando para ele os meios capazes que ele tinha para compartilhar o evangelho de Cristo Jesus. Só que estes, que eram das sinagogas dos libertos ou dos libertinos, começaram a criar situações com Estevão. Mas olha que interessante, diz que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, na maneira de conversar sobre Deus, sobre a lei e sobre Jesus Cristo. Eles não tinham capacidade, e eles não resistiam à maneira e com o espírito que Estevão falava. E a partir daqui eu quero olhar para o texto. Eu quero te convidar a olhar para algumas qualidades de Estevão que o texto nos aponta e que eu já mostrei para vocês. Não há novidade, meus amados. Mas eu quero te convidar nessa noite a averiguar muito perto o seu coração, consciente de que você é uma testemunha e tem o privilégio de carregar o testemunho de Cristo Jesus, com a responsabilidade de dar continuação àquilo que ele começou a fazer e a ensinar, como vimos no capítulo 1, e olhando para essas qualidades da vida de Estevão, eu te convido nesta noite a você olhar para o seu coração e pedir para Deus, para ser alguém que tenha estas características. Como eu sei que você tem. Nós temos nesse lugar pessoas cheias de fé, cheias do Espírito. De graça então nem se fala. É isso que o Senhor quer compartilhar ao seu coração nessa noite, através do texto de Atos. Então, para iniciar, sem me delongar nessa noite,
Primeira coisa que veremos que Estevão tinha e que nós precisamos ter, era que Estevão era cheio de graça e de poder. Quando nós lemos sobre isso, nós achamos que é meramente ser cheio de graça. O que é isso, ser cheio de graça e de poder? Ser cheio de graça é ser alguém amável, bondoso, misericordioso, doce, alegre, afetivo. Estevão era alguém cheio de Deus, e por ser cheio de Deus, ele era alguém que tinha na sua vida essas características de ser alguém muito amável no seu contexto de comunidade, alguém que era extremamente misericordioso, alguém que era alegre, afetivo, qualidades que Estevão tinha por ser cheio da graça de Deus. Estevão não era um homem de boa reputação, sua vida referendava o seu ministério, sua conduta era a base do seu trabalho. Estevão vivia o que pregava. Não havia em Estevão, queridos, nada que pudesse desaboná-lo do ministério que Deus o tinha responsabilizado. Ele era alguém íntegro e pleno, cheio de Deus. Que extraordinário! Eu te convido nessa noite a você vivenciar isso de forma plena, ser cheio da graça de Deus, ser amável, bondoso, misericordioso, alegre, afetivo. Essa mesma expressão, ela é também usada para a pessoa do nosso Salvador Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo 14, diz que Cristo era cheio de graça e de verdade, só que Jesus tornou-se a graça de Deus personificada. Ele transmite graça. Isso não tem a ver com Estevão. Com relação a Estevão, a frase significa que ele tinha uma compreensão pessoal da experiência da graça de Deus revelada na cruz, e por ter essa experiência, essa consciência da graça de Deus revelada na cruz através de Jesus Cristo, ele desfrutava e era cheio desta graça, diferentemente dos seus algozes, que tinham um coração mais voltado para a lei, mais voltado para os ritos judaicos, mais voltado para as cerimônias. E Estevão, ele olha para estes e discutem com estes, dizendo que não, ele é salvo, não é por merecimento algum, mas ele é salvo único, exclusivamente pela graça de Deus. E ele, cheio desta graça de Deus, ele desfruta de uma vida em comunidade, abençoando a vida do próximo, e não apenas abençoando, mas levando o evangelho de Jesus Cristo. Deixa eu falar-lhe uma coisa verdadeira para todos nós: se você e eu quisermos pregar o evangelho de Jesus Cristo e não tivermos cheios da graça, será palavras humanas. Tem que ser bondoso, tem que ser alegre, tem que ser amável, tem que ser misericordioso. Isso é ser cheio da graça, irmãos. Cheio da graça é quando Deus fala ao meu, ao seu coração, em momentos onde estamos vivendo dentro do nosso contexto de vida, de secular, de trabalho, e você de repente vive a experiência de sair da sua casa, do seu trabalho, e está passando na rua, e de repente você se depara com alguém que está ali como mendigando, que está ali sendo escravo, está ali consumindo algumas situações em termos de vício, e aí Deus fala ao seu coração: para um instante, vai lá e fala do meu amor para ele. Cheio da graça é você parar, sentir por aquele próximo, a empatia por ele, se aproximar e compartilhar desse amor, dessa graça. Sabe, meus amados, cheio de graça é alguém que olha para o outro e é amável, que olha para o outro e dá atenção, e faz isso como? Porque tem uma missão. Qual é a missão? Compartilhar o amor de Cristo. De que forma? Cheio da graça de Deus. Ao ponto daquela pessoa que depois de conversar comigo, ele vai falar assim: puxa, eu quero saber o que eu posso fazer para que eu conheça um pouco mais disso que você está me falando. Não é apenas pelo desencargo de consciência, sabe? Porque o pastor fala assim: ó, você tem que falar de Jesus Cristo. Porque você já ouviu falar de que você tem que evangelizar e fazer discípulo? Não.
Você é movido por Deus com esse coração amoroso, misericordioso, e vai até as pessoas e compartilha do amor e da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que esta pessoa então, ela entenda isso. Estevão desfrutava dessa experiência com a graça de Deus, vivenciada na sua vida o tempo inteiro. O texto também nos diz que ele não era apenas cheio da graça, mas o texto nos diz que Estevão era cheio de graça e poder. E o texto ainda nos diz que Deus, por meio de Estevão, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Meus amados, nosso Deus, Ele não mudou, Ele é soberano e faz do jeito que Ele quer. Mas às vezes eu fico olhando para a realidade de igreja, eu não estou falando de PIB e Cubatão, eu estou falando da realidade de igreja brasileira. E eu vejo a igreja brasileira tão voltada para si mesmo, que deixou de ser cheio da graça, e Deus então, muito menos, opera com poder no meio dela. Deus usava a vida de Estevão fazendo prodígios e sinais. E Estevão, por ser um homem que vivia cheio da graça e do poder de Deus, Deus operava por meio dele grandes milagres entre o povo. E eu já vos falei aqui, falando sobre Atos para você, que os milagres não são o Evangelho, mas os milagres abrem porta para o Evangelho. Pessoas são atraídas em ver aquilo que Deus está fazendo, mas as pessoas são atraídas e elas chegarão lá, ouvirão de quem fez foi Deus, e que eles precisam se voltar completamente para esse Deus, abrirem seus corações e aceitarem esse Cristo. Nós vimos isso acontecendo em todo o decorrer do livro de Atos, mas queridos, não era simplesmente um milagre. Deus realizava milagre, prodígios e sinais com um objetivo, de que estas pessoas ouvissem do Cristo ressurreto, do plano da salvação. Sabe, queridos, Estevão carregava o testemunho. Era alguém extremamente comprometido com a causa, com a missão do Mestre. E era alguém extremamente comprometido com Deus. Quando olhamos o texto, diz que ele não apenas discutia com os líderes da sinagoga, mas como ele também compartilhava de Jesus Cristo. O texto, a partir do versículo 10, diz que eles não resistiam à maneira como Estevão falava e defendia, era um apologeta. E diz então que eles criaram um meio para que pudesse prender Estevão, dizendo que ele estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, e contra o templo. Que nós veremos semana que vem o porquê que ele tem que se explicar para o Sinédrio, e dizer para o Sinédrio: olha, eu não estou falando do templo, eu não estou falando da lei, eu não estou falando contra Deus. E para que ele faça isso, ele tem que recorrer ao Antigo Testamento, começando desde Abraão aos patriarcas, para dar uma explicação o porquê de tudo aquilo, e dizer que Deus, Ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. É tão extraordinário. E dá vontade de já pular o texto para pregar sobre isso, mas não posso. Mas Estevão era alguém que carregava o testemunho. Quando as falsas testemunhas foram levantadas para mentir, dizendo que Estevão estava falando contra, o versículo 14 diz que eles disseram que Estevão estava ensinando, dizendo que este Jesus destruiria o santo lugar. Estevão não estava falando sobre isso. Aliás, Jesus nunca falou sobre isso. Quando a gente lê a ocorrência de Mateus capítulo 21 até o capítulo 23, Jesus falando sobre a questão de não ficar a pedra sobre pedra, e ele vai falar a respeito do templo, ele não está falando do templo físico em Jerusalém, situoso, ele está falando da própria vida. Ele diz: eu vou destruir o templo, mas em 3 dias eu o reconstruirei de novo, eu sou o dono da vida. Então não havia motivos para Estevão estar preso. Mas alguém cheio da graça de Deus, não importa qual a sua condição, ele continua levando o Evangelho e o amor de Cristo Jesus, independente das condições em que ele se encontre. Lembra da oração do apóstolo Paulo, quando ele não entendia o porquê daquele espinho na sua carne, e ele orou a Deus, pedindo a Deus que o tirasse dele, 2 Coríntios capítulo 12, lembra? Lembra a resposta do Senhor para Paulo: Paulo, a minha graça te basta.
Alguém cheio da graça não reclama da vida. Alguém cheio da graça não reclama de dores. Alguém cheio da graça só vive para o Salvador e entende o compromisso que tem de compartilhar o Evangelho. Estevão era alguém cheio da graça de Deus. Alguém extremamente usado por Deus. E aí quando a gente fala sobre alguém que carrega o testemunho, que é cheio da graça de Deus, a gente olha o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo de 1 a 7, Paulo diz assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimemos. Deus incumbiu não apenas Estevão, mas a esse que vos fala e você que me ouve. Ele nos incumbiu de um ministério santo, de um ministério valioso, que é a proclamação da sua palavra. Nós carregamos o testemunho. E Paulo falando sobre isso, Paulo fala: não desanime. Antes renunciemos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usemos nem de engano, nem torcemos a palavra de Deus, pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que estão perecendo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos descrentes, para que a luz do evangelho de Cristo não lhes resplandeça. E ele continua: pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e nós como escravos de vocês, por amor de Jesus, pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Estevão não tinha poder nenhum nele, era o Evangelho, era a graça de Deus, que através de um vaso de barro, Deus atuava para fazer coisa extraordinária na missão ou no compromisso de continuar levando o Evangelho de Jesus Cristo, queridos. Paulo está falando que nós temos este privilégio. Que privilégio? Nós temos o privilégio de levar a mensagem inestimável da salvação em Jesus Cristo, que foi concedida por Deus a homens frágeis como eu, você e Estevão. Homens frágeis, como diz a expressão do texto, vasos de barro. Mas até vasos de barro, frágeis e fracos, Deus usa para difundir as boas novas do poder de Deus, para cumprir o ministério. Então quando Paulo escreve sobre isso, nós percebemos que o enfoque de Paulo, entretanto, não era uma vasilha perecível, mas era o valioso conteúdo que tem dentro. O Evangelho do poder de Deus, o testemunho do Cristo ressurreto, que nos foi incumbido de continuar levando. À medida que nós levamos o Evangelho, à medida que Deus vai usando as nossas vidas, cheios de graça e de poder, Deus vai atuando, queridos. Eu já falei para vocês aqui, eu quero mencionar novamente, Deus nos levou a viver uma experiência extraordinária, em um período em que nós estávamos indo no Haiti. Nós tivemos a oportunidade de 5 anos consecutivos estar indo ao Haiti, trabalhando com o povo haitiano, trabalhando dentro de 4 comunidades ali no Haiti. E em uma determinada ocasião, nós estávamos então numa comunidade, pudemos então ir visitar alguém que fora nos pedido por alguém que estava sendo abençoado na comunidade, a avó de alguém. Quando chegamos naquele lugar, ela morava, querido, num espaço de aproximadamente de uns 2 metros quadrados, com uma cama, um banquinho, e aquela senhora de aproximadamente 87 anos estava deitada naquela cama, e nós chegamos ali com alguns enfermeiros, médicos, e quando nós chegamos naquele local, o odor era tão forte. O lugar era até ajeitado, limpinho, mas o odor dentro daquele ambiente era tão forte. E aí alguns não suportou ficar lá dentro, saíram lá de dentro, e aí o médico saiu e falou para cada um de nós que aquela senhora, ela estava com um tumor gigantesco no seu seio. E já havia algum tempo que ela estava naquela condição. As meninas cuidaram dela, fizeram o curativo, e aí antes de sair,
nós falamos assim, nós poderíamos orar? E aquela senhora falou, sim, claro que vocês podem orar. E a gente perguntou, a senhora já conhece esse Jesus maravilhoso que morreu pela sua vida? Ela, sim, minha vida pertence a Ele, mas eu vivo nesse sofrimento, eu não tenho condições nenhuma de procurar médicos, eu não tenho condição nenhuma no Haiti, dentro da minha realidade, de poder ir a qualquer clínica, é daqui para o céu. E naquela tarde, então, final de tarde, pôr do sol, lembro-me como se fosse hoje, nós saímos, não pudemos orar lá dentro, porque o espaço era pequeno, nós estávamos com aproximadamente 8 a 9 pessoas, nós saímos ali fora, e nós falamos um para o outro, Deus não nos trouxe aqui em vão, a semente tem sido lançada, mas o poder é dele. Nós vamos embora daqui a 2 dias, não temos mais ninguém para voltar para ficar fazendo os curativos. E aquilo encheu o nosso coração de compaixão, de misericórdia, de amor. E nós falamos assim, Deus, Tu tem todo o poder nos céus e na terra. Dentro da Tua vontade soberana, Senhor, estende as mãos sobre ela. E se for da Tua vontade, traz cura. Oramos e fomos embora. Íamos embora 4 dias depois. No último dia na comunidade, estávamos lá, não tínhamos mais contato, as meninas foram 1 ou 2 vezes lá. No 4º dia, antes de ir embora, o Johnny, o neto dela, vem correndo até a gente. E chama-os para ir à casa dela. E aquele tumor havia sumido. À medida que nós carregamos o precioso tesouro do Evangelho, compartilhando o amor de Cristo Jesus, Deus na infinita graça e poder dele atua no meio do seu povo, para que o poder e a excelência seja dele, e o nome dele continue sendo exaltado e glorificado. Essa senhora hoje, ela vai para culto, essa senhora hoje tem a oportunidade de poder estar frequentando os ambientes, ela não conseguia por causa de muitas dores que ela tinha. Esteva era usada por Deus com poder extraordinário, mas ele precisava entender que era apenas um vaso frágil, com um tesouro inestimável que carregava, e o tesouro era o poder de Deus. Estevão não era apenas alguém cheio de graça, mas Deus, por meio de Estevão, realizava prodígios e sinais no meio do povo. Estevão também era alguém cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Estevão é descrito por Lucas como alguém cheio de fé. O que é ser alguém cheio de fé, gente? O que é ser alguém cheio de fé? Vamos lá, me ajuda aí, é simples. Eu sei que está de máscara, eu ouvi alguém falando, mas não deu para escutar. O que é ser alguém cheio de fé? Vou beber de novo. O que é ser alguém cheio de fé? Vou me hidratar um pouco mais. Cheio de esperança. É uma das características de alguém cheio de fé. Alguém cheio de fé é simplesmente alguém que crê. Você está entendendo? Você já viveu ao lado de alguém cheio de fé? Já teve esse privilégio de viver ao lado de alguém que motiva-te a caminhar mais e mais com este Deus? Alguém que é extremamente reconhecido por ser alguém que crê e ora o tempo inteiro? Alguém cheio de fé é simplesmente alguém que crê e que não há espaço em si mesmo para nenhum tipo de dúvida. Mas ele vive e crê plenamente no Deus que o salvou, e nesse Deus que o salvou para as realizações daquilo que ele quer fazer no reino, ele crê. Estevão era alguém que era completamente cheio de fé. Apesar de não enxergar circunstâncias, mas Estevão continuava pregando o Evangelho. Aliás, a definição de fé é essa, dada por Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Estevão era alguém extremamente cheio de fé. Na minha pouca vivência de vida, eu tive o privilégio de poder, em um determinado momento da minha vida, jogar futebol.
E alguém marcou muito a minha vida, que era alguém extremamente cheio de fé. Talvez ele não saiba disso, mas viver ao lado daquele irmão me motivava a estar perto de Deus. O nome dele era Elivelton, é Elivelton. O Elivelton jogava futebol conosco, mas o Elivelton o tempo inteiro, queridos, demonstrava a sua fé, não apenas para com o próximo, mas com Deus, a sua vida particular. Então, quando você estava perto do Elivelton e a gente conversava sobre algumas coisas, aí eu não podia sair, ele falava assim: irmãos, vamos orar? Sabe aquela pessoa que quando você compartilha algo que preocupa o seu coração, e você fala assim, vou orar, ele fala, não, vamos orar? Eu creio, o meu Deus é poderoso, eu creio. Alguém que era completamente cheio de fé. Lembro de uma experiência com Elivelton, isso em 1996, final de ano, dezembro, o Santos marcou alguns jogos amistosos no interior de São Paulo, e nós fomos jogar aqui em Jacareí, e dentro daquela ocasião, os professores, eles faziam uma lista de quem iria subir, e quem iria ser mandado embora, e eu tinha machucado o meu joelho, e o meu joelho já estava há 15 dias inchado, e eu queria, porque eu falei, se eu não jogar esse jogo no final de ano, certamente eu vou entrar na lista, e vão me dispensar, vão ser mandado embora. E o Elivelton estava ali, eu chorava com medo. Elivelton, homem, tenha fé, você não serve a Deus, cara, porque você está com medo? Você está com medo do que? Quem cuida da sua vida? Você acha que o Santos é maior do que Deus? Ele me motivava. Não é gostoso andar do lado de uma pessoa assim? Agora, o contrário, na hora você anda do lado de um incrédulo, não, tem crente incrédulo, é uma coisa séria. Você começa a contar a história e fala, rapaz, misericórdia, meu Deus, isso não vai dar certo, misericórdia, não é verdade? Você vai desmotivando, fala, rapaz, esse homem não fala, vou ficar desmotivado o tempo inteiro. E eu lembro-me que nesse dia eu falava, Elivelton, mas não vai ter, olha como é que está meu joelho. Ele fala, rapaz, creia, vamos orar. E todas as vezes que o Elivelton passava por mim, ele falava, aqui, vem aqui, vamos orar, vamos orar. E ele me abraçava e orava comigo. Eu falava, Deus, que fé, eu não cria. Ele orava e eu falava, mas está doendo ainda. Eu não cria. Mas ele era alguém cheio de fé e me motivava. Eu lembro que o Elivelton marcou a minha vida. Porque faltando 2 dias, meu joelho foi desinchando. Eu cheguei para o professor Barbiroto e falei, professor, eu tenho condições de ir para o jogo. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, foi só uma pancada. E eu fui para esse jogo. Eu não conseguia tocar na bola, queridos, com a perna direita. E eu evitava fazer o passe. E aí entrei no segundo tempo, estava ali jogando, o Elivelton já em campo. Saiu uma falta. E aí o professor fala assim, Baianinho, você... Eu não tinha como. Estava doendo muito meu joelho. E aí eu olhei para o Elivelton, já sabia, eu olhei para o Elivelton, tenha fé no jogo, gente. Jogando bola. Jogando bola comigo. Eu olhei assim e eu falei, tenha fé. Eu pus a bola no lugar, ajoelhei, e aquele negócio, tenha fé, tenha fé, tenha fé. E eu chutei. Meu joelho adormeceu, eu não senti mais nada, e o Senhor curou meu joelho naquele jogo. O Elivelton motivou a minha fé. Como é que está a sua fé, meu irmão? O que te traz medo para o coração? O que é que tem trazido para você pânico? Você tem olhado o mundo do jeito que está, e você não tem visto perspectiva ou esperança? Tenha fé. Peça ao Senhor, Deus, me enche de fé. Eu preciso crer, eu não estou vendo, mas isso é fé. Eu creio, eu tenho convicção de que o Senhor pode fazer, e dentro da tua vontade o Senhor fará. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Creia nesse Deus. Porque muitas das vezes, como crente, a gente vive olhando para um lado e para o outro, fala, mas o que eu vou fazer? A gente tenta fazer tudo humanamente, menos crer, creia. Estevão era alguém assim, que motivava quem estava ao seu lado. Quando nós falamos sobre fé, nós lembramos do personagem chamado, que é o pai da fé, e o texto de Paulo, lá na igreja de Roma, no capítulo 4, fala que Abraão creu contra a esperança.
tudo dizia o contrário, mas ele creu que Deus era poderoso para cumprir a promessa que ele havia prometido, que ele seria pai. Creia, mesmo que tudo diga o contrário, seja alguém cheio de fé. Mas só que ser alguém cheio de fé e crer tem uma finalidade. Ser cheio de fé e crer não é apenas para ter de Deus o que você gostaria de ter. Ser alguém cheio de fé e crer é ser sim alvo da graça e do amor de Deus, para que você seja uma testemunha do Deus vivo e verdadeiro. Cheio de fé. Mas Estevão não era apenas alguém cheio de fé. Estevão era alguém cheio de sabedoria. E aí, quando a gente olha para o versículo 10 e vê a maneira como Estevão reagia, discutindo com aqueles membros da sinagoga dos libertos, me chama a atenção algumas coisas, porque a gente às vezes tira alguns textos fora do seu contexto. Você já ouviu alguém falar assim, você não precisa ler a Bíblia não, porque Deus no momento certo te dará as palavras para você falar? Isso não se aplica. Agora aqui na condição de Estevão sim se aplica. Jesus disse para os seus discípulos, que quando eles fossem entregues para as sinagogas, quando eles fossem entregues perante o sinédrio, de que eles não deveriam temer, porque o Espírito Santo iria ensiná-los, iria usá-los para que ele pregasse o Evangelho em meio às cadeias. Você quer que o Espírito Santo de Deus te use? É aqui esse contexto. Não tenha medo, independente da condição que você esteja. O Senhor te dará as palavras certas, para nas condições de extrema dificuldade, você ser alguém que proclame o reino de Deus, você carrega um testemunho. Mas a palavra de Deus diz também que Estevão era alguém cheio do Espírito Santo. Como nós somos, não apenas cheios da graça, não apenas que Deus usa de forma extraordinária, não apenas alguém cheio de fé, mas como também somos cheios do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito na vida de Estevão era visível, queridos. Há evidências na atitude, nas ações, em toda a vida de Estevão, de que o Espírito Santo de Deus atuava e tinha liberdade para usá-lo. Não era uma experiência estática, sabe? Mas era uma experiência que acontecia na sua caminhada diária com o Senhor. Ele vivia sobre o controle do Espírito. Todos nós temos o Espírito. Todos nós que conhecemos a Cristo Jesus, já o confessamos como Senhor e Salvador, temos o Espírito, fomos selados com Ele, com o Espírito. A palavra de Deus nos diz isso. Mas ter o Espírito e ser cheio do Espírito é uma coisa completamente diferente. Estevão era cheio do Espírito. Era alguém que vivia plenamente conduzido e controlado e guiado pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo fala sobre isso. Escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz no capítulo 5, a partir do versículo 15, sobre essa realidade, ele fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, mas deixem-se ser cheios pelo Espírito. De que forma isso é evidenciado? No ambiente de culto, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, e dando sempre graça constantemente a Deus por todas as coisas. Quem é cheio do Espírito é alguém que é extremamente grato, gente. Ele dá graças a Deus por todas as coisas e em todas as circunstâncias, em Cristo Jesus. Estevão era alguém controlado e cheio do Espírito. Mas quando a gente lê isso aqui, a gente acha que é uma opção e não é. O enchei-vos aí do texto é um imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão, não é para tentar, não é uma recomendação, mas é Jesus usando o seu servo Paulo para dizer: vocês precisam ser cheios. E sabe o que é mais lindo de tudo?
Que isso, dentro do contexto da igreja primitiva, era algo natural. Ser cheio do Espírito Santo era uma característica normal de cada cristão dedicado em Atos. Se você ler Atos capítulo 4, Atos capítulo 4, 31, Atos 6, 3, 5, 7, 55, enfim, todos esses textos mostram que é algo comum, era uma característica comum ser cheio do Espírito. Então, meus amados, assim como Estevão, a plenitude, o ser cheio, pleno do Espírito Santo, não é opcional, mas é obrigatório para cada cristão. Você está cheio do Espírito, você é cheio do Espírito, você é cheio de fé, você é cheio da graça. Lembra que eu já falei para vocês? Qual é a grande evidência de uma pessoa controlada pelo Espírito de Deus? É a ousadia de pregar o Evangelho, gente. De compartilhar, de testemunhar, de falar do Cristo, o testemunho que ele carrega. Essa é a grande evidência de que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus. É alguém que é extremamente usado por Deus para compartilhar o Evangelho, ele se coloca à disposição do Pai. Lembra que já falamos sobre isso, queridos? Deus pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas improváveis, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias através de pessoas simples, improváveis, mas cheias do Espírito, como eu e você. Lá no seu trabalho, no meio da sua família, no seu contexto de vida secular, Deus, Ele quer fazer coisas extraordinárias através de homens que sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para a vida de Estevão, parece que nós estamos lendo o relato da história de Jesus Cristo. Quando a gente olha nos detalhes, e veremos isso um pouco melhor a semana que vem, a história de Estevão, ela se mescla no sentido de vivência, daquilo que ele viveu em termos de comparação de vida, da forma como Cristo viveu nessa terra. Não só com relação ao caráter, à conduta, aos seus atos, suas atitudes, em meio à perseguição, em meio à justiça sofrida. Vemos em Estevão o que víamos em Jesus. Alguém cheios do poder, alguém puro em verdade, alguém cheio da graça, alguém charcado de sabedoria, alguém pronto para servir, alguém que exalava amor, alguém que era odiado, perseguido pelas autoridades religiosas, alguém que por mais que o odiasse, quando olhavam para ele, não tinham com que acusá-lo, ele era inocente. Estevão não apenas viveu como Jesus, Estevão, ele pregou como Jesus, e ele morreu como Jesus. E quando eu falo que ele morreu como Jesus, não é no sentido de que ele morreu na cruz, ele morreu tendo a mesma atitude, olhando para aqueles que o apedrejavam e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Ele não apenas viveu, ele pregou, mas ele morreu, teve a mesma atitude, porque era alguém extremamente cheio do Espírito Santo de Deus em sua vida. Então, meus amados, Estevão viveu de forma plena, ele era cheio de espírito, de sabedoria, de fé, de graça e de poder. E hoje em dia as pessoas estão cheias de preocupação, de estresse, de afazeres, de ansiedade, cheias de si mesmo. Há alguém aqui que vive assim? Há alguém aqui no nosso contexto, em casa, que vive essa realidade, cheio de preocupação, cheio de estresse, com muitos afazeres, a ansiedade tomando conta da vida, cheias de si mesmo. Muito obviamente que vivendo assim não há espaço em nossas vidas para vivermos cheio de Deus e com as mesmas qualidades que vimos na vida de Estevão.
Se nós vivermos cheio de preocupação, cheio de estresse, cheio de afazer, de ansiedade, cheio de medo, como que terá espaço em nós vivermos cheios da graça, de fé, de sabedoria? Se as coisas desta vida têm nos levado ao desespero. Só há possibilidade, meus amados, de sermos cheios de Deus, se formos vazios de nós mesmos. Você quer ser cheio de Deus? Quer ser cheio do Espírito? Quer ser cheio de fé? Esvazie-se de si mesmo. Lembra de Jesus falando sobre isso no Evangelho? Quando ele relata isso lá em Marcos capítulo 8. E ele diz, olha, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Quer ser cheio? Que ele cresça. Que ele cresça em nossas vidas. Sejamos de fato pessoas que não fiquem mais preocupados, que não permitam que o estresse tome conta da vida, que a ansiedade tome conta da vida, mas sejamos cheios de fé, de confiança, plenos do Espírito, porque temos o testemunho e carregamos o testemunho. Estevão, queridos, não estava cheio de ouro, prata ou coisas materiais, que são muitas das coisas que nos preocupam. Estevão estava cheio de graça, de poder. Estevão era alguém aprovado por Deus. Portanto, cabe sim a pergunta. Obrigado. Se você ouviu aí, não é o meu, graças a Deus. Pelo que viver e pelo que morrer. Pelo que viver e pelo que morrer. Eu estou caminhando para o final. E para responder essa pergunta, eu preciso compartilhar um pouco da biografia desse homem. Você sabe quem ele é? Quem o conhece? Quantos aqui já ouviram falar ou já leram a biografia deste homem? Jim Elliot. Jim Elliot, amigo íntimo, fez o seminário junto com o pastor Russell Shedd. Você já ouviu falar do Russell Shedd? Sim? Ele era amigo do Russell Shedd. Fizeram o seminário juntos. E lá em um momento no seminário, o Russell Shedd disse assim, vou para o Brasil. E o Jim falou, vou para o Equador. Deus pôs no meu coração que eu vá para o extremo do Equador, lá para as tribos Aucas, lá na Amazonas, para falar do amor de Cristo para aquela tribo. Então Jim, ou Elliot, ele saiu com mais 4 amigos, entraram para a missão Asas para o Socorro, e foram então sobrevoando a Amazônia no Equador, e chegou diante daquela tribo chamada tribo Aucas, pousaram ali, ficaram distantes, montaram acampamento e começaram então a trazer curiosidade para aquela tribo, e aquela tribo então começou a se aproximar deles. O Jim Elliot casado, todos aqueles 4 que lá estavam missionários casados, e eles então escreviam cartas, voavam, mandavam carta lá do local onde eles estavam, mais próximos para os seus familiares, isso na década de 50, irmãos. E uma das cartas que o Jim escreve para a sua esposa e a sua igreja nos Estados Unidos é: orem por nós, percebemos que esta tribo ela é um tanto quanto violenta. A igreja escreve de volta, isso vai acontecer em um período de 1 ano.
dizendo: não, Jim, você é um jovem notável, não fique aí, volte para cá, nós vamos montar uma escola missionária aqui, na nossa igreja em Portland, e você vai então conduzir essa escola, e se tivermos aqui 100 jovens vocacionados para missões, você vai ser usado por Deus, e nós vamos mandar esses jovens para alcançar muitos outros países. O Eliot escreve falando assim: vocês não entenderam nada, eu não estou na selva porque eu gosto, eu estou porque eu preciso, e eles também. Não tem como fugir da minha missão. Três meses depois, enquanto eles estavam no seu acampamento, alguns índios se aproximaram deles, da tribo Aucas, e flecharam eles. E aqueles 5 jovens missionários foram mortos em plena selva amazônica, compartilhando o evangelho de Cristo Jesus com uma tribo. E o Jim Elliot disse a seguinte frase: não é tolo aquele que dá o que não tem, o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Eu não posso guardar, é um tesouro precioso, está num vaso frágil de barro. Mas o evangelho é precioso demais para reter para mim mesmo. Passaram-se anos, Jim tinha filhos, juntamente com os filhos dos outros missionários cresceram, e aqueles filhos daqueles missionários foram vocacionados por Deus para missões. E para onde que os filhos deles vão? Para o Equador, trabalhar com as tribos Aucas. Juntamente com suas mães e suas tias, chegam ali naquela tribo, e eles começam então a compartilhar o evangelho, já com uma pequena semente plantada. E o trabalho começa a crescer, o evangelismo começa a crescer, aquela tribo começa a entender a Cristo, o plano da salvação. Até que então, um dia, os índios que lá estavam se converteram, iriam ser batizados, e o filho do Jim Elliot vai ao rio para batizar aqueles índios, e na hora que ele vai batizar um cacique, um senhor de idade, aquele índio pega no braço dele e diz: fui eu que flechei o seu pai. Fui eu que matei o seu pai. E aquele missionário em lágrimas olha para aquele índio e diz: mas o mesmo Cristo que morreu pelo meu pai, perdoou os seus pecados, morreu pelos seus e o perdoou também. Em nome de Jesus, você é nova criatura. E desceu aquele índio às águas. Hoje a tribo Auca é a tribo mais missionária que existe, porque alguém na década de 50 decidiu viver cheio de graça, cheio de poder, cheio de fé, cheio do Espírito. Então a pergunta é: pelo que viver e pelo que morrer? A resposta é: viva e morra pelo Evangelho. É perdendo a vida que se ganha e se reparte vida, irmãos. Jesus falou sobre isso, quando ele escreveu em Marcos capítulo 8, verso 35, ele diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Não foi apenas o Jim Elliot, não foi apenas aqueles 4 missionários, não foi apenas Estevão. Foram homens que decidiram viver para Deus plenamente. Estevão, meus amados, não morreu. Na verdade, ele viveu, passou da morte para a vida. A sua morte possibilitou que ele recebesse vida e morresse repartindo vida. Porque ele entendeu que ele carregava o testemunho, e não tem como carregar o precioso tesouro em um vaso de barro frágil sem compartilhá-lo. Estevão entendeu. Estevão compreendeu esta verdade. Jim Elliot, ainda quando escrevia aquela carta para a sua amada igreja, ele disse a seguinte frase: viva a sua vida de tal forma que ao chegar ao final da sua vida você não tenha mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer. Sabe, meus amados, eu não estou falando aqui, queridos, que você precisa ser o próximo mártir, eu não estou falando isso, eu estou falando você é cheio do Espírito a tal ponto
de perceber que, se possível for, eu darei minha vida pela causa? Ah, pastor, está tão longe da gente. Está mesmo. Não apenas da realidade cultural, mas da realidade de vida. Mas ser cheio do Espírito, ser alguém cheio de graça, de poder e de fé, é alguém extremamente amoroso, generoso, que deseja compartilhar e abençoar a vida de outros. Portanto, a minha oração é que Deus nos dê homens e mulheres do mesmo calibre de Estevão, que ousem viver de forma plena, num mundo cheio de vazio e sem sentido, compartilhando o testemunho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus levante neste lugar homens e mulheres com o mesmo compromisso, com o coração transbordando de Deus, cheio sim de fé, cheio sim de graça, cheio sim de Espírito, cheio de sabedoria, mas acima de tudo, comprometidos com Deus. Estevão não precisava, meus irmãos, falar nada, pois quando olhavam para ele, já testificavam de que ele era alguém extremamente valoroso para Deus. O versículo 15 diz que, de uma forma sobrenatural, e eu não sei de que forma essa sobrenatural está acontecendo, mas diz que aquele sinédrio identificou, olhando para Estevão, de que ele era alguém provado e aprovado por Deus. Seu rosto brilhava como de anjo. Era alguém extremamente relacionado com Deus. Ele não precisava, a sua vida já falava por si mesmo. Mas ele carregava o testemunho. E quando o Sinédrio, então, no capítulo 7, pergunta, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? E aí, a partir daí, alguém que é completamente comprometido, cheio de todas essas características que eu vos falei, pleno, começa a ser usado por Deus e morre de uma forma extraordinária. Se é que soa no seu ouvido adequadamente, como é que alguém morre extraordinariamente? Olhando para o seu Criador e sendo recebido por Ele. Isso é extraordinário. Então, a semana que vem, nós continuaremos olhando para Estevão e para o seu sermão. Seu sermão que tinha 60 versículos, carregado de uma história de uma nação e com verdades profundas. Mas fica o desafio: seja cheio da graça, seja cheio de fé, seja cheio do Espírito, seja cheio do poder de Deus, seja cheio de sabedoria para levar o Evangelho do Salvador. Se coloque de pé. Hoje não poderia ser, queridos, diferente. Hoje eu precisava ser um pouco mais professoral, no sentido de trabalhar as qualidades que havia na vida de Estevão, para mostrar para vocês que só é possível fazer o que Estevão fez no decorrer do capítulo 7, alguém que vivia plenamente cheio de todas essas características. Se Estevão não fosse plenamente cheio com todas essas características que nós vimos, dificilmente Estevão faria o que ele fez no decorrer da sua história. Eu quero convidar você, de uma forma bem sincera, dizer para Deus: como é que está o seu coração nessa noite? Se você é alguém que precisa estar cheio da fé, se os ventos da vida têm feito você olhar as circunstâncias ao seu redor e se sentir incrédulo, alguém que não crê mais que Deus pode agir e atuar, de repente você precisa ser cheio da graça,
ser mais amável, misericordioso, afável, bondoso. Viver uma experiência em tal dimensão da graça de Deus, de que perceber que você é o que é, pela própria graça dEle. Te convido nessa noite, você olhar para o seu coração e dizer: Deus, eu tenho vacilado, eu não sou alguém assim cheio do Espírito como eu deveria ser. Isso deveria ser algo normal na minha vida, mas há quanto tempo mesmo eu nem sequer eu toco na Tua palavra, eu não oro, eu tenho me sentido vazio. Se você está assim, diga para Deus: me enche, Senhor. Eu tenho convicção, eu sou salvo, eu sou selado, mas eu preciso ser controlado, conduzido e usado. Diga para Deus: Deus, aqui estou. Me enche, Senhor. Me faz pleno de tudo isso que o Senhor fez na vida desse homem tão notável. Pai, tenha misericórdia de nossas vidas. Nós temos uma missão, o privilégio, como Pedro tinha, como João tinha, como Felipe tinha, como Estevão, como Paulo, e como inúmeros outros apóstolos, discípulos, servos, como Eliote. Nós temos o mesmo privilégio de carregar o testemunho, em vasos frágeis, mas um tesouro precioso, que no dia que eu encontrei, transformou a minha história, transformou a minha vida. Mas por vezes, Senhor, eu não tenho cumprido esta missão, porque eu estou cheio de mim mesmo, eu estou cheio de preocupação, eu estou cheio de coisas para fazer, eu estou preocupado, Senhor, em ter mais do que ser. Deus, tenha misericórdia de nós, por favor, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ser alguém cheios de fé. Tira toda e qualquer incredulidade do nosso coração, pois Tu és o mesmo Deus. O Senhor não mudou, o Senhor é todo poderoso em toda e qualquer circunstância. E nós cremos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos, Senhor, comprometidos e convictos de tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de pessoas simples, improváveis, mas cheias do Espírito como cada um de nós, no nosso contexto de família, no nosso contexto de comunidade de fé, no nosso contexto, Senhor, de vida, de trabalho, de cidade. Usa a Tua igreja, Senhor, para que o Teu Evangelho continue sendo difundido e pessoas continuem ouvindo sobre esse Cristo ressurreto, que transformou as tribos alcas, que transformou as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um, Pai, e peço no Senhor, individualmente, sonda os nossos corações e ajuda-nos. Por favor, faça isso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos. Sentai-vos.